Boa noite! E aí, gente, tudo bem? Vamos chamar a Mari. Mari, hoje a live vai ser sobre o dia de hoje, gente. O dia de hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Mari chamada, vamos ver. Oi, Flávio, vamos ver se a Mari entra. Gente, hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção e é um dia muito interessante, né? Hoje eu fui dar um treinamento de manhã numa empresa que participa muito de licitação sobre brindes e presentes. A empresa está aprimorando seu programa de compliance, eu sou compliance officer. Hoje tem até a Bela aqui na live. E a gente estava falando de brindes e presentes, né? E a discussão parece tão boba, mas ela é tão profunda, teve tanta conversa prática e tem tantas variáveis. Mas nem tudo é corrupção, né? Na verdade, nem tudo a gente tem que deixar de fazer por conta de... Ai, a Mari não tá conseguindo participar. Por conta de corrupção. É interessante isso, porque quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de problemas em licitações, né? A gente pensa que muito... Oiê! Tudo bem? Tudo e você? Bem, tudo bom? Tava contando pro pessoal que a live de hoje é em homenagem, né, ao Dia Internacional de Combate à Corrupção. E aí, Mari, eu tava dizendo que eu tava dando um treinamento hoje de manhã numa empresa privada sobre brindes e presentes e hospitalidades. E aí, o tema é muito complexo, apesar de não parecer tanto, mas nem tudo é corrupção. E nem tudo que a gente precisa fazer da forma correta e não faz é por conta da corrupção. Então, acho que é importante a gente entender isso, porque a gente tem muito problema nessas relações entre o público e o privado, e muito disso não é por causa da corrupção, mas grande parte é também, né? Então, assim, um primeiro ponto é isso, é a gente diferenciar que nem tudo é corrupção. Tem muita coisa que é irregularidade, sanável, tem muita coisa que é falta de planejamento, falta de conhecimento, né? Tem Eu, coisa eu, de compliance, né? eu acho que tem muitas coisas que, por exemplo, é um conflito de interesse. Hoje, no treinamento, né, muita gente passou, né? Então, o que que é isso? O que que é aquilo? Às vezes é um conflito do interesse privado da pessoa com o interesse da organização. Mas não necessariamente é um ato de corrupção, mas ainda assim é errado, Exato. né? Então, mas é um dia muito importante, né? Que é pra gente pensar bastante. Talvez a gente pudesse começar com aquele número que a gente gosta de dizer, que é a gente pede mais no Brasil com a ineficiência do que com a corrupção. Mas não é por causa disso que a gente não vai olhar para esse assunto. Então, eu acho que, primeiro ponto, a gente precisa combater as duas coisas aqui. Exatamente. E uma tá atrelada à outra. Na verdade, vocês vão ver aí durante a nossa conversa que essas coisas se entrelaçam, né? E é verdade, porque quando você tem espaço para falta de planejamento, espaço para falta de eficiência, para falta de foco e objetivo do que você precisa atingir e tudo mais do resultado, aí você abre espaço para zona. Uhum. Você abre espaço para bagunça, para falta de padrão, para falta de fluxo, para falta de processo, para falta de planejamento. E aí ter as pessoas mal intencionadas têm espaço, né? Exato. Essas pessoas têm espaço. E às vezes até com a falta de planejamento e com essa bagunça que gera um certo caos dentro do serviço público, né? Porque a gente está sempre trocando a roda com o carro andando, né? Tá sempre Sim, cheio de urgência. Quando você gera esse caos, que é muito por conta da falta de planejamento e da falta de capacitação e treinamento dos próprios servidores e dos gestores,
você abre um grande espaço para ações de corrupção. Para pessoas, né, que não têm uma boa intenção, que estão interessadas, né, nessas ações de corrupção entrarem. E o contrário é muito verdadeiro. Quando você tem um servidor que conhece o teu trabalho, que entende o que tem que ser feito, por mais que ele encontre ali um gestor que tenha essa... Tá querendo participar? Tem alguém querendo participar que eu tô achando. Pode pintar Elma. É o Matheus. Hoje eu tô de casa, estão fazendo graça. Desculpa. Imagina. Quando você abre esse espaço, né? Quando você tem um servidor que não conhece o que tem que fazer, sabe o que é certo e o que é errado, que não sabe o que ele precisa ali fazer, e ele tem um gestor mal intencionado, que vem muitas vezes para ser o chefe dele, ele não consegue lidar com isso, não sabe o que fazer, e isso é um espaço muito grande para ações de corrupção. E que muitas vezes vão recair, e isso é importante a gente falar, sobre o servidor também, que nem participou do ato, que nem recebeu nada por aquilo, mas que fez eventualmente alguma coisa, foi levado a erro de alguma forma, e participou de alguma forma desse ato de corrupção, né? Sem nem saber que estava ali participando de um ato errado. E eu vou dar um exemplo, claro que fictício, mas que pode acontecer assim de maneira muito comum. Um dos grandes exemplos que a gente viu de corrupção no Brasil foram ações em obras públicas, né? Contratação de obras públicas. Então, contratação de obra pública é uma contratação normalmente tecnicamente complexa, difícil de entender, que acaba levando a atos de corrupção. Então, vamos imaginar que a gente tem ali uma contratação de uma obra pública que está superfaturada. O servidor desavisado ou mal treinado ou que não consegue entender aquela situação, dá sequência ou faz a gestão daquele contrato sem perceber o que aconteceu ali. O dono da empresa privada e o gestor que organizou ali, que orquestrou aquela situação de corrupção, ganhou dinheiro eventualmente, né? Vamos imaginar, uma ação comum, que a gente já viu várias vezes noticiada aí pela TV, que é a contratação superfaturada. A contratação vale X, é cobrado 3X, 1X fica com a própria empreiteira, com a empresa, 1X fica com o político que organizou e o outro X vai para o erário, né? Então, normalmente isso acontece. Aí descobriu-se o ato de corrupção. Todo mundo que participou do processo licitatório, que fez a gestão do contrato, está todo mundo envolvido. Todo mundo vai responder, até explicar que focinho de porco não é tomada, e que a competência não era sua, e que aquilo tecnicamente não dava para enxergar. Mesmo que somente o gestor, eventualmente a pessoa que estava supervisionando, tenha levado dinheiro, tenha efetuado a corrupção. Então, isso é muito grave. E uma ação que eu já vi acontecer, depois de um treinamento nosso, um aluno veio me contar: doutora, eu estou fazendo a gestão de um contrato, era um contrato de pavimentação de rua, né? E ele falou assim, e o meu chefe me pediu para fazer para mudar, porque teve um evento político e o político foi lá e falou, então tá bom, vou pavimentar esta rua. Só que esta rua não estava no contrato, não constava no contrato. E o chefe falou, mande pavimentar a rua. Mesmo assim. O gestor, antes do nosso treinamento, teria falado, tá bom, você tá mandando, eu vou fazer. Como ele já tinha feito o nosso curso, ele disse assim, eu não vou fazer isso, porque isso não está no contrato. Tem que ser aditado, porque não está no contrato, essa rua não está. E aí o gestor discutiu e ele disse assim, eu não vou fazer. Então, se você quiser, você determina e você assina. Um ato, não de corrupção eventualmente, mas um ato errado, poderia ter, vamos imaginar que fosse de corrupção, que o cara pensou que a empresa
resolveu fazer aquela rua, enfim, vamos imaginar que pudesse ter sido, vou fazer essa rua a mais porque eu vou pagar 3 vezes mais ou eu vou superfaturar. Vamos imaginar um ato de corrupção. Se o servidor não está treinado e não sabe o que ele está fazendo, ele é levado a erro e vai responder junto. Na verdade, evitou uma finalidade grave, que às vezes, por isso que eu comecei até falando da ineficiência, dos atos irregulares que não importam em corrupção, mas acho que hoje é dia de lembrar não só dos atos de corrupção, mas de todos esses. Exatamente como esse que você falou agora. O desvio de finalidade, que aparentemente pode parecer, não está criminalizado isso, né? É uma improbidade só, é um desvio funcional, tal, mas na verdade é tão grave quanto, atrapalha o andamento das coisas na mesma intensidade do que se fosse um ato de... e prejudica o erário da mesma forma. E isso é total falta de planejamento, né? E capacitação, porque é o que você falou, um servidor bem capacitado, bem treinado, entende qual é o limite da competência dele e vai fazer aquilo com a responsabilidade que ele tem que fazer. Exatamente. E o outro que lute, né, para conseguir o que ele quer ali, que tá fora da formalidade, gente. E, gente, felizmente ou infelizmente, isso é uma coisa que eu venho falando nesses últimos dias bastante. Existem formas para serem feitas as coisas na administração. E essas formas, elas são muito importantes. Então, outro dia alguém falou para mim assim: a gente estava juntando documento na licitação. Eu falei: não, gente, tem que estar tudo aqui revendo várias vezes. Mas, Michele, por que você está revendo várias vezes essa documentação? A gente já viu. Eu falei: gente, porque se a gente não mandar direito ou esquecer de algum documento, acabou o nosso prazo. Porque a forma e como você coloca isso importa na licitação. É burocrático? É. Mas é isso que separam as coisas e dá o mínimo de garantia aí para o gasto com erário. Não tem jeito. A gente não pode ter a formalidade exagerada, né? Mas o mínimo é importante que tenha. Então, quando a gente se desvia de alguma forma, ainda que não seja para levar dinheiro, mas se desvia de algum ato que deveria ter sido feito de um jeito, é tão grave quanto. As pessoas não param para pensar nisso. É tão grave quanto. Quando eu vou fazer uma contratação, é a melhor empresa, o preço tá de mercado, tal, mas eu opto por fazer uma contratação direta que não tinha fundamento legal para aquela contratação. Mas é o melhor fornecedor. Não importa, tá errado. Errou a forma. Errou a forma, tá errado. A lei exige isso para que você possa explicar no processo as coisas, né? Porque o dinheiro é público. E às vezes é a sua visão de que aquilo é melhor ou não. Então as coisas têm uma forma exatamente para isso. Então é importante a gente pensar nisso também. Que a galera fica assim, né? Não, corrupção, tá muito longe. E você falou do exemplo da obra, né? A obra pode até ter sido feita tudo correto lá no começo, e lá no meio da execução é que se superfaturou, porque aditou alguma coisa, um item que não foi usar, e aí fez o jogo de planilha e tal. Isso, tudo bem, a gente vê acontecer, a pessoa vai responder por isso tal. Mas a gente vê hoje casos, né, pontuais, específicos que acontecem nos contratos com pessoas determinadas. E você, servidor público, pode estar achando ali, mas isso está longe de mim, eu não estou vendo aqui e tal. Mas qualquer ato irregular de desvio, de finalidade, porque você não estava capacitado, porque você não foi eficiente, no final das contas está prejudicando a sociedade também. E a falta de capacitação e treinamento leva a esse caos. Leva a esse ambiente em que você não sabe o que fazer, quem pode, quem não pode, vai obedecer o chefe, né? E aí, eu quero falar um pouco do outro lado do balcão, que é que as empresas também não conhecem a administração pública. E quando ela não conhece, quando eventualmente um servidor, ou um político, ou um gestor mal intencionado vem e quer cobrar uma propina, a empresa acha que ela é obrigada a pagar. E isso eu já ouvi várias vezes. Mas não tem jeito, se eu não pagar não anda. Mas não tem jeito, se eu não pagar não vai. Tá errado. Tá errado.
É porque a empresa desconhece o trâmite, desconhece o que tem que fazer, desconhece como é que funciona. Às vezes a empresa vai, isso eu já vi acontecer, da empresa pagar para o processo ir mais rápido, o processo não vai mais rápido, ele vai no tempo que ele tinha que ir mesmo. E a empresa ainda pagou à toa, porque aquilo ia acontecer de qualquer jeito. Olha só. Ia levar aquele mesmo período. E a pessoa ali, né, ainda engana a empresa, falando, não, porque Engana. se pagar, sai em 15 dias. Sairia de qualquer jeito. Aí tem a burrice de quem não sabe como funciona, né? Porque muitas vezes o cara da empresa privada não entende. Ele tá vendendo o outro lá de dentro, ou o intermediário, né, que faz a relação da empresa com o poder público, porque muitas vezes acontece isso, existe um intermediário, né? E aí, por isso que a gente, advogado, tem que tomar muito cuidado, porque o serviço de advogado, despachante, eventualmente, sei lá, um contador ali, alguém que esteja nessa atividade de intermediação, é um agente de alto risco, né? Quando eu vou fazer contato com uma prefeitura em nome de alguma empresa, tem que ver se a empresa quer ir junto na reunião, tem que ver se a empresa. Por quê? Porque se eu for falar por mim, vamos supor que eu tenho um contrato com um cliente de êxito, de sucesso. Se eu fizer aquilo dar certo, isso é perigosíssimo. Porque se eu tenho uma cláusula de êxito num contrato com um cliente, eu vou fazer de tudo para ganhar aquele êxito. Então, cláusulas de êxito, por exemplo, são cláusulas muito perigosas em contratos com intermediários, né? Tem que ter clareza sobre isso. Não estou falando de êxito de ação, né? Obviamente. Mas de intermediação com o poder público é uma coisa muito séria, tem que ser pensada, né? E como fazer isso. Porque você tem uma pessoa te representando como empresa, essa pessoa tá lá, você desconhece o processo, então você tá acreditando no que ela tá falando, ela tá falando, ai, vai demorar 2 anos. A aprovação do empreendimento imobiliário. E aí você acredita ou não acredita. Tá na lei? Qual que é o prazo? Tem prazo? Não tem prazo? Você tem que saber isso, senão você fica vendido, né? Exato. E muitas vezes o cliente contrata alguém, você vai saber mais do que eu, e ele fala assim: eu não quero saber o que você vai fazer, eu só quero resolver. Eu só quero É, resolver o seu problema. não pode, porque tanto é que eu faço muita questão, Mari, e serve de dica aí para todo mundo. Quando vou marcar uma reunião, quando vai fazer alguma coisa, tentar ir pelas vias ordinárias, que é ligar na secretária, na assistente ali do secretário, do diretor, do técnico. E eu sempre acho interessante ir no técnico antes, por quê? O técnico é quem vai dar o parecer para mim. Então eu tenho que olhar para ele e falar: que documento você precisa? Tá faltando alguma coisa? Como eu vou resolver isso? Ó, a lei fala isso. Como que você está analisando aí? Vamos ver? Vamos pensar? Então, assim, as vias têm que ser muito corretas, né? É uma relação muito difícil essa do intermediário, né? Muito. De limite, né? E o servidor precisa entender o que ele pode e o que ele não pode. Também não adianta falar que não vai atender mais ninguém, não vou atender particular, não vou atender ninguém, porque esse não é o caminho, né? A Mas empresa também precisa entender. Funcionário da empresa precisa entender. precisa. A empresa precisa entender como funciona a máquina. Até entender o que está acontecendo ali, né? É, Eu tive um é. caso recente até, acho que a gente já até falou sobre isso, de uma empresa que foi participar, ela contratou, ela achou que ela ia economizar, e aí ela demitiu as pessoas que faziam o processo de licitação da empresa e contratou uma empresa terceirizada para fazer a licitação para ela, para participar dos processos, ver parte de documentos, Fazer o pregão, fazer as coisas. para participando dos pregões e tal. Aí só foi. E aí foi participar de uma grande licitação de uma empresa federal, e a empresa pegou um atestado de capacidade técnica dessa empresa, né, que ela está representando, falsificou o atestado, entrou na licitação federal, Tudo em nome dela. tudo em nome dela, e o dono da empresa sem saber de nada. Nossa, O órgão federal foi confirmar, né, a informação, verificou que era falso. que perigo. Vai responder.
abriu, fez um boletim de ocorrência, claro, né? Abriu os trâmites que ele tinha que fazer. A empresa só ficou sabendo do que tinha acontecido quando ela foi notificada pelo órgão, Da dizendo penalidade. que apresentou isso aqui falso. O dono da empresa quase que ele não mais, né? Não estava nem sabendo de nada. Quer dizer, teve o maior prejuízo, levou a maior multa, está respondendo criminalmente pela falsificação do documento, né? Vai usar lá as vias que ele tiver para dizer que a responsabilidade não era dele, mas na verdade era, porque ele contratou a terceirizada. Nessa hora não adianta dizer. E aí eu lembro, e aí o dono da empresa disse assim: olha, vou contratar todo mundo de volta. Eu falei, mas você contrata e capacita. Porque também não adianta você ter funcionário na área de compras que não entende o que é administração pública. Não. E outra, né, Mari? Você tem o dever de vigiar os seus intermediários. Se você está contratando alguém, é igual a administração pública tem o dever de vigiar quando ela contrata uma dedicação de mão de obra exclusiva, que vai ter que olhar se estão sendo pagos os direitos daquelas pessoas, né? Então, o cuidado tem que ser muito grande mesmo, porque é isso. O empresário, ele também pode cair numa roubada sem saber que está praticando um ato de corrupção. Aí é de lascar, né? Que se você tá praticando, sabendo, ganhando dinheiro e tal, você tá consciente ali. Correndo Mas, risco, né? correndo risco. Mas tudo bem, o problema é seu, porque você está sabendo. Mas você praticar um ato na ignorância mesmo é muito grave, gente. Por isso que tem que entender como as coisas funcionam. Exato. Tem que entender que esse tipo de contratação é uma contratação diferente de contratações privadas, né? As empresas precisam entender isso. Precisam entender também, Mari, por exemplo, muitas áreas comerciais, hoje mesmo, esse treinamento que eu estava dando, é uma empresa que 90% do negócio dela é licitação. E ela tem a área comercial só para vender, para o poder público. E aí a moça que faz os pregões, a funcionária que faz os pregões lá, ela falou para mim, ai, doutora, precisamos capacitar a área que vende tal, eles têm que entender o fluxo de como funcionam as coisas. E aquele treinamento último que a gente deu, né, Mari? Exato. Mostrar para a empresa como é o fluxo dentro da administração é muito importante para ele não atravessar fluxos na hora que não é. Perfeito. Porque depois vai ter que responder. Não sair falando com o servidor, por exemplo, no meio de um certame acontecendo, né, fora das vias oficiais. Então, assim, tem um monte de coisas que você tem que compreender para continuar vendendo e tendo esse relacionamento. Com certeza. E esse é o nosso papel aqui nesse canal, né? Nesse lugar. É fomentar essas boas práticas, porque a gente precisa derrubar muros e criar pontes, né? Boa. O poder público o ente privado. A gente pode, porque um precisa do outro. O poder público precisa do privado e o privado também precisa do público. E a gente tem como fazer relações saudáveis e boas, onde é a política do ganha-ganha, né? Todo mundo ganha, sem prejudicar o poder público, sem superfaturar, sem entregar produtos sem qualidade. A gente consegue fazer uma relação muito saudável entre o poder público e o privado. Mas para isso precisa conhecimento, precisa entender o que cada um faz, como que as coisas são organizadas, por que que o Estado é como é. Então, esses princípios básicos protegem ambas as partes, né? Protege o público e protege o privado. Então, eu gosto muito do trabalho que a gente faz aqui, sou suspeita, né? Claro. Mas acho que esse trabalho é muito importante para isso, porque para desenvolver esse tipo de relacionamento, que é o que a gente fala, disseminar boas práticas, né? Com certeza, Mari. E a capacitação é a chave, né, de tudo. Eu, cada dia mais, quando a gente começou a dar treinamento para servidor, eu achava que era aquilo, né? Que era só aquilo. E hoje a gente vê claramente, né, que não, que a gente precisa capacitar os dois lados para construir as pontes. Né? A gente achava que era só o público, mas na verdade é uma mão dupla, realmente. E todo mundo desconhece, né? Assim, desconhece. Eles vão fazer curso de licitação, vão fazer curso, né,
de como fazer o pregão eletrônico, como usar as plataformas, e não conseguem compreender tudo que a pessoa que está do lado de lá pensa e como ela vai enxergar aquela relação. Quando um gestor de um contrato pede um documento para fiscalizar, quando pede alguma providência para ser adotada, a empresa privada ela não entende bem. Não, mas peraí, isso aí, por quê? Mas por que eu preciso dar isso? Mas por que eu preciso fazer isso? Ah, o contrato agora está dando prejuízo para mim. Por que eu preciso continuar fornecendo? Né? Então, cada vez mais eu vejo que ninguém está compreendendo direito esses regimes jurídicos diferenciados desse tipo de relação. Então, fica aqui, mais uma vez, o nosso incentivo, né, para ir buscarem boas práticas e fundamentos aí, se capacitarem. E, gente, eu queria, falando, né, a gente está falando sobre isso porque hoje, você já falou, é o Dia Nacional contra a Corrupção, Internacional. nacional, aliás. E é um dia muito importante, né? Eu acho que é muito interessante o Brasil olhar também para isso, né? Muito. E ter um dia específico para isso, para a gente falar sobre isso, discutir sobre essas questões, é muito importante porque o nosso Estado, a nossa administração pública e a nossa sociedade vem exigindo medidas para mitigar isso, né? Para, na verdade, acabar com essas ações de corrupção. Isso é Sim, muito prejudicial, né, para todo mundo. muito. Porque é dinheiro nosso que está indo para o ralo. Sim, e é Simples assim. muito a gente falar sobre isso. E às vezes não é só o dinheiro, né? Mas a contratação ruim e tal entrega serviços ruins, né? Porque no fim era pra você estar contratando uma coisa boa e você não tá, ou você tá tirando dinheiro da contratação, mas de uma forma ou de outra você está entregando coisas ruins. E a gente tanto de pagar imposto, né? Agora vem aí a reforma tributária, tá todo mundo meio tenso, que vão aumentar os impostos para os empresários e tudo mais. E, de fato, a gente paga muito imposto. O Brasil é um dos países que mais cobra imposto. É, A gente, pessoa física mesmo, trabalha os primeiros 4 meses do ano para para pagar pagar. renda. Então, a gente paga muito E o imposto. empresário, então, nem se fale, paga muito também. Também muito, todo mundo. O Brasil é um país que cobra E muito. não usa o serviço público muitas vezes, né? É isso que eu ia falar. E a gente tem que exigir que o É, serviço público seja bem prestado, seja de sim, qualidade. Porque para que a gente possa usar. por isso, Sim. por isso, a gente precisa sim lutar por uma É. administração pública melhor, por uma administração pública que planeje, por uma administração pública profissionalizada, no melhor sentido da palavra, né? Ou Por seja, é problema de todos É isso. problema de todos, isso. Exatamente. E o benefício, né? A boa prática que transforma, que é o que a gente sempre fala aqui, também vai ser benefício de todos. Com certeza, com certeza. Se o dinheiro estiver bem investido, se as coisas estiverem no seu lugar, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. O Exato. empresário ganha que está vendendo para o poder público, criando empregos, postos de trabalho, e tem um mundo de vendas aí para o poder público, né? Porque é aquilo que a gente fala, é a maior compradora do Brasil, o maior comprador do Brasil é o governo. Então, cada vez mais eu vejo esses meus clientes, Mari, 98% da capacidade deles é de venda para o governo. Então, estão crescendo, Uhum. continuam crescendo. Então, vocês vejam que é uma coisa boa, empregando pessoas, Sim, pagando seus impostos. Então, quando essas pessoas crescem, o poder público recebe direito o serviço contratado por empresas idôneas, né, que não foram criadas ontem, né, e podem entregar esse trabalho, a população vai ganhar nesse serviço que está sendo entregue e a gente tem o nosso dinheiro, o retorno, né, do nosso dinheiro. O ROI, o retorno sobre o investimento. é. Né? Tem que ser uma operação ganha-ganha, né? A empresa ganha, o poder público ganha. Então, é bom para todo mundo e a gente tem que fomentar isso, tem que trabalhar nesse sentido, tem que falar muito isso. Eu acho. Nossa, temos que falar mais isso, gente, também, né? Sim, Pensando bem, né?
falar sobre isso. Falar sobre isso, que é um dia só no fim do ano, mas a gente tem que falar muito sobre isso. E parece que é um tabu, né? Não, ai, corrupção, tal. Gente, Sabe uma coisa, é, Rita? é, É assim mesmo. Ah, mas é, se eu não pagar, não anda. Ah, mas é assim mesmo, no poder público é difícil. Não, não é. Não, não não. é. Né? A gente não pode Também a gente não pode dizer que não é, porque a gente do lado de lá vendo empresários, eu vejo empresas, né, até de pessoas conhecidas, e que reclamam muito disso, né? Então, assim, às vezes estou tentando entrar num lugar, aprovar um empreendimento, aprovar alguma coisa, não consigo, naquela cidade não consigo, naquilo isso, aquilo tal. Então, acontece, Ah, mas a gente precisa buscar caminhos e formas de fazer a coisa dar certo, né? Sem isso. E quanto mais pessoas você trouxer pro seu lado, então, sei lá, traz os seus concorrentes. Você não tá conseguindo aprovar projeto no lugar? Traz todo mundo, fica todo mundo, ó. Então não vamos fazer mais nada dessa cidade. Eu sei que é difícil no dia a dia pro empresário. denuncia, tem que denunciar também. Denunciar, mas olha, Maria, eu conheço história, viu? Mesmo denunciando, MP, judiciário, aí não sei o que acontece, as coisas demoram. Tá difícil, mas, gente, tem que resistir. A Sim. palavra é resistência. E aí, cada dia mais as coisas estão ficando mais sérias e os órgãos de controle estão mais de olho nas coisas. Então, se você não resistir hoje, se você não fizer o seu papel como sociedade, como empresa e tal, e falar, não, É, não vou denunciar, vou, né? E não é só denunciar para fora, dá para denunciar no controle interno, ninguém pensa nisso também. é, Muito. Eu ando fazendo muito isso. Quando eu tenho algum problema com os meus clientes em licitação e tal, eu tô denunciando não só no Ministério Público e Tribunal de Contas, que são órgãos externos, mas que às vezes demoram, às vezes, enfim, a coisa demora um pouco mais, denunciando para a própria prefeitura no órgão de controle interno, ou uhum. para o superior, ou para. Entendeu? Na Porque própria aí. via é possível fazer esse tipo de denúncia, mandar, né? Então, porque aí você vai pegando, porque às vezes você tá pegando uma pessoa ali que tá te impedindo de fazer as coisas, né? E aí você amplia ali seu espectro de mais pessoas, tal, e aí fica mais difícil, E né? o próprio superior daquela pessoa, daquele funcionário, nem sabe o que está acontecendo. Às vezes nem sabe. Ué, às vezes tem prefeito que não sabe, Não sabe. né? Tem. Que você já tem tanta gente abaixo que tem os núcleos ali de corrupção endêmica em cada área. Às vezes não, você não tem, o prefeito não sabe, o chefe não sabe, né? É difícil, mas às vezes pode acontecer. Então, é uma coisa difícil, mas a gente precisa evoluir. Tem Passo a passo né? que ser tabu, a gente tem que falar sobre É, isso, é. colocar as cartas na mesa, né? Tem que achar os meios de mitigar isso, né? De Sim. acabar com isso. E os órgãos de controle se fortaleceram nos últimos anos. Eu, às vezes, fico bem desanimada, sabe? Às vezes acontece alguma coisa e fala, não, não é possível, gente. Isso aqui, a administração pública nunca vai dar certo no Brasil, não é possível. Mas aí eu olho para trás, eu tenho 25 anos vou fazer 26 anos já de estrada aí na administração pública, e eu olho para trás e vejo que a gente evoluiu bastante. Apesar de tudo, a gente melhorou muito. Os Eu órgãos de acho. controle ajudaram a administração a melhorar muito. E aí isso me fortalece, assim, para continuar falando, para continuar brigando, para continuar movimentando isso, para que a gente tenha uma administração pública cada vez melhor. Então, eu acho que Concordo. para trás me fortalece, né? Eu Nesse... concordo. Eu acho que, especialmente assim, se for olhar Tribunal de Contas, e o MP também, o Judiciário, com órgãos de perícia, órgãos né, de uma análise assim mais profunda das coisas, estão mais preparados, né? E os tribunais de contas, então, nossa, nem se fale, né? Eles vêm com tudo preparados, com inteligência artificial para pegar as coisas, linkar informação, tudo online hoje em dia, né?
todos os pontos. O legal dos tribunais de contas é que eles estão exigindo que a própria administração melhore os seus órgãos de controle interno. Sim, totalmente. Então, muito forte nessa questão de, você tem que criar uma ouvidoria, você tem que ter governança, você tem que ter compliance. Então, eles vêm nessa orientação que eu acho muito bom, muito importante, muito interessante. Sim. Eu acho que é muito importante, assim, eu estou vendo vários entes públicos criando ouvidorias, instituindo governanças, criando controle interno, que antes não existiam, né? Não Então, está tendo espaço mais para ficar sem, né? O tribunal está pressionando. E essa questão das informações todas online, né? Para e passo, deles poderem pegar por amostragem ali qualquer compra, qualquer prestação de contas de convênio, de parcerias na área da saúde e tal. Você vê, o ano que vem entra obrigatoriamente, né? A fase 5 do sistema UDESP do tribunal, em que todas as prestações de contas de parcerias com o poder público de entidades sem fins lucrativos vão ter que estar mês a mês no sistema do tribunal. Isso é uma evolução, porque primeiro o tribunal via só contrato, né? Depois que ele passou a ver convênio, contratos de gestão, tal. Então, assim, isso vem se aprimorando ao longo do tempo, né? E agora chegou um ponto que tá tudo público, tá tudo ali. Então a gente em tempo real, né? em tempo real. Na hora, não dá tempo, não tem choro nem vela. Não tem aquela coisa de antigamente, troca a folha do papel, do processo físico, e esse documento tá errado, muda, vamos rever, justificativa e tal. Não tem. Tem mais. Não tem mais. Acabou, ponto. Então o espaço para corrupção tá diminuindo, né? E não só para corrupção, gente, porque essas coisas que a gente está falando não é só isso. Às vezes acontecem erros e equívocos numa prestação de contas, numa gestão de um contrato. Acontece. Mas a gente tem que estar buscando, né, corrigir do jeito certo e tudo mais. E muitas vezes acontece também o que não é para acontecer. Exato. É isso. Poxa, foi legal hoje, hein? Legal essa discussão. Um assunto bem importante para a gente estar sempre lembrando e colocando esse tema nas agendas, né? Acho que é um tema muito importante. Também, gostei. E treinar, né? Eu acho que é isso. Fica aqui a mensagem de que tem que capacitar as pessoas para entender onde está pisando. Se você não sabe onde você está pisando, você pode escorregar na casca de banana porque você não está enxergando. Exatamente. Né? Das duas partes. Pelas duas partes dá para falar a mesma coisa. Sim. Por isso que há entre o público e o privado. É isso aí. Então é isso, gente. Olha, fiquem ligados, então fiquem aqui, né, com a gente. Mandem essa live para alguém. A gente deu algumas dicas aqui, né, de como também evitar, como denunciar, como evitar erros no geral também. E sigam as nossas redes. A gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no Spotify, a gente está em todos os cantos. A gente tem o nosso curso Transforma, que está lá na Hotmart. Entrem no link da bio aí, que vocês vão ver. E somente assim a gente pode evoluir. Somente se capacitando e indo atrás da informação boa, de qualidade. É isso aí, gente. Um beijo, boa semana. Beijo, beijo, Mari. Beijo, Mi. Tchau, tchau, gente. Tchau.